Já pensou que o espermatozoide pode ser um dos maiores indicadores de saúde de um homem? E não estou falando só de fertilidade, estou falando de saúde como um todo, metabólica, hormonal, cardiovascular, até de quantos anos você vai viver. E não é só sobre conseguir engravidar, mas sobre a vida que você vai ter junto com seu filho. Nessa semana do Dia dos Pais, eu queria falar sobre um tema que tem sido motivo de muitas dúvidas nas consultas. É sobre um exame que está em alta no mundo da reprodução assistida e que pouca gente conhece, o teste de fragmentação do DNA espermático. Ele olha além do espermograma convencional e revela as informações que vão além da fertilidade do homem. Hoje eu vou te explicar o que é essa fragmentação, por que ela importa, quais fatores do dia a dia influenciam, desde peso até a idade, e principalmente o que podemos fazer a respeito. Eu sou a Manuela Porto, especialista em reprodução humana assistida, e quero te trazer informação, consciência e consciência. Durante muito tempo, o espermograma foi visto como um exame binário, normal ou não está normal. Sim, o espermograma é um exame importantíssimo, indispensável, insubstituível, um dos primeiros a ser realizado na investigação do casal e o primeiro a ser realizado na investigação masculina, pois sabemos que o fator masculino contribui com 20 a 50% dos casos de infertilidade. Mas a ciência evoluiu, e muito. Uma revisão mostrou que a qualidade dos espermatozoides reflete o estado de saúde geral do homem. E isso vai ainda mais fundo. O espermatozoide carrega não apenas o DNA, ele carrega as marcas epigenéticas, modificações que traduzem para o embrião como os genes devem ser lidos. Fatores como obesidade, dieta, poluição, estresse alteram essas marcas. Mas então, vamos ao que interessa, a fragmentação do DNA espermático. O que ela é? Imagine que o DNA do espermatozoide é um livro de instruções. A fragmentação é como se as páginas deste livro estivessem rasgadas. O espermograma convencional avalia a concentração, motilidade, morfologia e olha só para a capa do livro. O espermograma não vê as páginas rasgadas por dentro. E é por isso que um espermograma normal não garante o DNA intacto. A fragmentação ocorre principalmente pelo estresse oxidativo, que é um desequilíbrio entre os radicais livres e os sistemas de defesa antioxidantes do organismo. E quais são as causas? Tabagismo, obesidade, álcool, infecção, varicocele, toxinas ambientais, tratamentos oncológicos e até o envelhecimento natural. E por que tudo isso importa? Porque a alta fragmentação reduz as chances de uma gravidez natural, piora os resultados dos tratamentos de fertilização in vitro e aumenta as taxas de aborto. As diretrizes mais recentes reforçam que a fragmentação de DNA deve ser avaliada em casos de perda gestacional recorrente, falha prévia de fertilização in vitro e em pacientes com fatores de risco para o estresse oxidativo. Mas é importante falar, este é um exame difícil, caro, pouco acessível, não é coberto pelos convênios e até difícil de estabelecer as referências, pois cada laboratório usa um método. Vou te mostrar de uma maneira simples como ele é feito. Faz um preparo dos espermatozoides, coloca no microscópio, vai olhar um halo que se forma em volta da cabeça, se esse halo é íntegro grande, o espermatozoide está normal. Se não formar o halo ou esse halo estiver pequeno ou ausente, é um espermatozoide alterado com a fragmentação do DNA. Sobre as referências, o que temos
não é tão bem estabelecida, mas temos como menos que 15% de fragmentação está normal, mais que 30% está alterado, entre 15 e 30 exige atenção. E vamos falar agora sobre os principais fatores que interferem nessa fragmentação. Uma coisa importante, não é para culpar ninguém, é para informar, porque informação é o primeiro passo da mudança. Vamos falar sobre a obesidade. O excesso de peso altera o eixo hormonal, aumenta a conversão da testosterona em estrogênio. E a obesidade é um processo inflamatório do corpo todo, aumentando o estresse oxidativo, piorando a motilidade e a morfologia dos espermatozoides. Dentro desse contexto, vou aproveitar para falar sobre os inibidores do GLP-1, os conhecidos Mounjaro e Ozempic. Esse é um dos temas mais atuais. A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida publicou uma nota técnica recente, onde mostrou um estudo recente de homens com sobrepeso que usaram os agonistas do receptor do GLP-1 e tiveram melhora na contagem dos espermatozoides, o que é animador. Mas foi salientado e exige a atenção de que a perda de peso muito rápida, seja por cirurgia bariátrica, seja por esses medicamentos, pode causar até uma piora temporária na qualidade do sêmen, incluindo aumento da fragmentação, piora na contagem e houve até casos de azoospermia. Por isso, o acompanhamento médico é fundamental e não é para parar de usar, é para monitorizar. Vamos falar sobre o tabagismo, a cafeína em excesso, o sono de pior qualidade, o álcool também interfere e altera a fragmentação de DNA. Um ponto importante é falar sobre a varicocele, que é uma dilatação das veias do testículo, que aumenta a temperatura local e gera estresse oxidativo. É uma das causas mais comuns da fragmentação de DNA elevada e afeta 15% dos homens, chegando a 40% nos homens inférteis. A boa notícia é que nós podemos corrigir. A correção cirúrgica está indicada quando o homem tem varicocele palpável no exame físico e tem alterações nos parâmetros seminais e o casal está com dificuldade para engravidar. Novas diretrizes incluíram a fragmentação elevada como indicação adicional para a cirurgia de varicocele, mesmo quando o espermograma parece normal. Os estudos mostram que após a correção cirúrgica da varicocele, a fragmentação pode reduzir significativamente e as taxas de gravidez melhoram. Mas atenção, não é toda varicocele que precisa operar. A varicocele subclínica, aquela que só aparece no ultrassom e não é palpável, geralmente não tem indicação cirúrgica e os homens azoospermicos ainda precisam de uma avaliação mais cuidadosa, porque o tratamento pode ser diferente. E por isso, se você tem varicocele e está tentando engravidar, converse com o seu urologista ou especialista em reprodução. A decisão é individualizada e envolve a idade, os exames, o tempo de tentativa do casal, até a idade da esposa. Gostaria de falar sobre um tema muito importante, o uso de anabolizante. O uso indiscriminado de anabolizantes, infelizmente, se tornou muito comum. E isso pode reduzir drasticamente até zerar a produção dos espermatozoides. O corpo entende que já tem testosterona suficiente e desliga a produção natural da testosterona e dos espermatozoides. E o mais preocupante, em alguns casos esse dano pode ser irreversível. O Conselho Federal de Medicina, endossado por várias sociedades médicas, proibiu a prescrição de anabolizantes para fins estéticos em 2024. Justamente por estes e vários outros riscos. Se você já usou, não se culpe, mas procure avaliação.
Em muitos casos, a recuperação, mas o tempo importa. Gostaria de falar sobre o uso de finasterida em altas doses e a dutasterida. Este é um tema que me preocupa muito, pois ele é silencioso. Muitos homens jovens usam essas medicações para tratar a calvície. E esses medicamentos inibem uma enzima chamada 5-alfa-redutase, fundamental na produção dos espermatozoides. E o uso desses medicamentos por muito tempo, em alta dose, pode levar a alterações persistentes que, mesmo parando o uso, pode demorar a voltar a uma produção normal. Então, neste momento é importante interromper e pensar em alternativas para a queda de cabelo. E vamos falar sobre a idade paterna avançada. Sim, os homens têm relógio biológico, mesmo que seja mais devagar do que nas mulheres. Estudos mais novos mostram que ocorre uma queda na qualidade dos espermatozoides com a idade e também na fragmentação de DNA. Ao longo de muitos anos, as milhares de multiplicações que ocorrem geram mutações que se associam a um risco aumentado de autismo e transtornos mentais nos filhos. É importante dizer que a idade paterna avançada é considerada após 45, 50 anos. Mas é importante e eu gostaria que você prestasse atenção. O ciclo de renovação dos espermatozoides leva de 70 a 90 dias. Isso significa que as mudanças que você faz hoje na alimentação, no sono, no peso, no tabagismo, se reflete no espermograma e no teste de fragmentação só a partir daqui 3 meses. Tratar infecções, corrigir varicocele quando indicada, pode também reduzir a fragmentação e melhorar as taxas de gravidez. Outra coisa importante é sobre o uso de antioxidantes, o uso de vitaminas. Deve sim ser prescrito, mas com cautela e individualizado, porque o excesso pode ter um efeito reverso. E quando as mudanças de estilo de vida não são suficientes, a medicina reprodutiva oferece caminhos. As técnicas de seleção de espermatozoides na utilização in vitro existe para selecionar espermatozoides com menos fragmentação. A mais conhecida é a técnica microfluídica, que se chama técnica de Zymold. E também é importante, durante o tratamento, ter um menor tempo de abstinência sexual para coletar os espermatozoides. As diretrizes da Sociedade de Reprodução reforçam. Antes de avaliar e tratar, é importante avaliar e tratar as causas reversíveis antes de pensar nas causas mais complexas. O espermatozoide é mais do que uma célula reprodutiva. Ele é um marcador de saúde do homem e, ao mesmo tempo, é a oportunidade de mudança. Se você chegou até aqui e se reconheceu ou reconheceu seu parceiro em algum desses fatores, não se culpe, não o culpe. Faça os exames necessários. Na maioria das vezes, nem precisaremos do exame de fragmentação de DNA para mostrar que precisamos melhorar nosso estilo de vida e saúde. Converse com o seu médico. Cuide do seu corpo e da sua mente. Porque cuidar de você hoje é cuidar da vida que você quer construir amanhã. O exame de fragmentação não é um destino. É só um alfinetinho no mapa e pode nos mostrar a mudança de rota. Mas o caminho é você quem faz. Até a próxima e conte comigo na caminhada.